No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repele 60. o pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Olá, eu sou a Nina Lemos e você está ouvindo o podcast Não é o Fim do Mundo. Eu estou em Berlim, morrendo de calor, numa onda infernal de temperatura alta, e no Rio de Janeiro está a Zorra Lack. E aqui do chuvoso Rio de Janeiro, eu já quero chegar pedindo para todo mundo compartilhar nosso podcast, espalhar para os amigos e lembrar que a gente está numa campanha de financiamento coletivo. Já temos quase 10 apoiadores, Nina. Gente, que sucesso! Sucesso! Olha, gente, vocês também podiam apoiar, porque assim, a gente está muito feliz que a gente tem quase 2.000 seguidores no Spotify, né, Jo? Eu acho isso coisa pra caramba, né? A gente sempre pensando em show de rock, né? Eu acho um show lotado, 2.000, tá ótimo. Se 10% dessas 2.000 pessoas assinarem, já ajuda muito esse podcast a continuar, a melhorar, etc. Aí tá um fervo, né? Um fervo desesperador. Não é esse fervo que vocês estão pensando de clube, boate, não é nada disso, não. É um calor extremo, horroroso. Ouvintes da Alemanha me entendem. Eu tô gravando na quarta-feira, que é o dia do Hitze, que é a onda de calor. E as pessoas estão histéricas aqui com isso há uma semana. E hoje é o grande dia do calorão. Do Hitze. E, de fato, gente, é uma coisa horrorosa. Tá, tipo, 39 graus. Não é mentira. Não dá pra andar na rua. E eu sou carioca. Não é brincadeira. É uma situação de calor extremo na Europa inteira por causa das mudanças climáticas. O que piora tudo. Veio para ficar. Né? Porque os meteorologistas, Instituto Copérnico, o que todo mundo está falando é que a Europa agora tem esse novo normal. É difícil, né? Pensar que as temperaturas vão subir pra caramba e as pessoas não sabem nem como lidar, né? Não sabem e a cidade não está preparada, né? Assim, antes de gravar, eu até mandei para a Jo, eu vi uma notícia aqui de uma rua em Munique que a rua, tipo, derreteu. Aí o bonde que passa, o tráfego foi interrompido, porque o trilho do bonde derreteu. Porque o asfalto não é feito para resistir a 40 graus. Teve uma rua em Milão também que afundou. Tipo assim, os asfaltos estão derretendo. Assim, é muito fim do mundo, Jô. E eu fiquei zoando que tudo vai virar um grande Bangu, né? Porque tem essa piada que Bangu, aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, é o lugar mais quente do mundo. Aí deve estar dando para fazer ovo na calçada, né? Na minha varanda já dá para fazer um ovo. E é uma situação muito séria, porque isso causa incêndio florestal, né? Na Turquia tem uma onda de incêndios florestais horríveis. Aqui em Brandemburgo já tem incêndio. As pessoas morrem. E as estatísticas são terríveis. A Europa esquentou 2,5 na média, já bem acima do 1,5 da média do Acordo de Paris, e é o continente que mais esquenta no mundo, que tal? E o governo está fazendo egípcia, sabe? Então, acho que o que está acontecendo é que todo mundo que liga para clima aqui, né, que não é negacionista como a gente, apocalipses, estão gritando, não é possível que agora vocês não façam nada, né, que vocês não vejam. Uma coisa, né, Ju, que eu te falei que eu acho assustador, é que, por exemplo, aqui, hospital não tem ar-condicionado, nem asilo. Isso é muito sério. Uma falta de cultura do calor. Eu até vi outro dia que você tinha ido na rua, naquela manifestação contra o genocídio você postou. Eu olhei as roupas das pessoas e, para mim, carioca, pareciam uns roqueiros, entendeu? Os roqueiros do calor. Falava, gente, essa gente, entendeu? Tá passando calor. Que eram os modelos, entendeu? Meio darks, entendeu? E outro dia eu saí no Rio, que aqui tava frio, mas o frio, assim, frio de carioca, que é aquela humilhação pro mundo, tava tipo assim, 18 graus, sei lá, 19, sendo que isso pro Rio de Janeiro é polar, né? Tinha uma pessoa, gente, de luva na rua, luva de lã. Eu quase não, falei assim, você não tirou foto? Não tirei foto, mas eu falei, luva não, tipo, ponto de ônibus. Eu falei, luva não, luva é demais. Mas é até uma coisa realmente cultural da gente não ter roupa, né? Que nem eu brinco que aqui a gente vira tudo lenhador. A gente parece lenhador que bota a roupa toda errada, que a gente não tem roupa de frio. Aí, né, vocês não tem vestidinho pra sair, né? Agora é engraçado isso que você falou das roupas, porque eu vi um meme outro dia que era verão em Berlim. As pessoas de short de couro e camiseta preta e bota. É isso. Ou seja, vai ser também um apocalipse estético, né, Nina? Porque a gente não vai ter roupa... Nossa, aqui já é, gente.
E o povo do couro vai acabar com a cena, porque aqui tem muito essa cena, aqui no meu bairro, inclusive, a cena do couro, né? Dos gays vestidos de couro, a cena sadomasoquista, tem até aqueles caras que põem aquela máscara de cachorro. Gente, Isso, quando vai vai se dar. botar máscara de cachorro hoje, morre. Vai acabar com a cena, vou ter que criar o look. Sim, Um look alternativo para cena de fetiche. E na França já paralisaram escola, cancelaram aula, deixaram a Torre Eiffel, tá certo, né? Porque a prefeita de Paris não é negacionista. Aqui em Berlim tá tudo aberto. E aqui, ó, a Espanha teve um recorde de temperatura de 46 graus. E, gente, assim, na boa, 39 graus na Alemanha, isso não é normal. E a gente vai ter que se adaptar, porque o que os cientistas falam é que esses tempos, esses momentos de calorão vão ser mais frequentes e vão durar mais tempo. E no Rio Grande do Sul e no Brasil, tá um frio que também é o fim dos tempos. E que também não é normal. Santa Catarina fez sensação de menos 25 numa cidade, Jô. Meu Deus. Não consigo nem imaginar, gente. E provavelmente as casas em Santa Catarina não têm esse isolamento térmico, por exemplo, que na Europa é super comum, né? De jeito nenhum. Eu até já falei isso aqui nesse podcast, no outro episódio, vou repetir. O lugar onde eu mais passei frio na minha vida foi em São Paulo. E aqui eu não passo dentro de casa, né? E nem é sempre aquecedor ligado, é porque a janela é vedada para frio extremo. Mas não é para o calor extremo. Então o mundo inteiro tem que se adaptar. O Brasil tem que se adaptar mais para o frio e para o calor extremo, que vai voltar, né, no Rio. Quando eu falei para minha mãe do calor que está aqui, ela falou, ai meu Deus, como vai ser o nosso janeiro? E ela tá certa. E ao mesmo tempo a gente está vendo as enchentes, né? O Guaíba continua enchendo, né? E também teve uma... Como é que pode, Jô? Não sei. Depois de todo o investimento que teve depois daquela catástrofe do Rio Grande do Sul, vários projetos ainda estão parados, que eu li outro dia, entendeu? Então, o governo federal deu milhões lá para o Rio Grande do Sul e ainda não tem uma resposta a partir do governo estadual, né, de proteger a população. E o prefeito foi reeleito. Aquele cara que sumiu durante aquela tragédia horrorosa. E, ao mesmo tempo, no norte, né, em Manaus, o Rio Negro também alagou, entendeu? Já superou as cotas de inundação. Em 2021, 2022, teve cheia. No ano passado, teve uma seca extrema, porque a margem do rio eram cenas apavorantes, entendeu? Como o rio tinha diminuído, o curso do rio, em vários lugares do norte, vários rios ali da região amazônica. Agora, esse ano é cheia de novo, ou seja... Mas isso é ligado à mudança climática também? Sim, provavelmente. Sim, né? Tudo. Porque as coisas são extremas. A temperatura é extrema, a extrema-direita e o extremo desespero, podemos dizer assim. E eu acho curioso que, tipo assim, né, mesmo com todo esse caos, o mundo ainda esteja naturalizando a gente viver nesse capitalismo extremo também, né? E a gente está vendo toda essa discussão em torno dos super ricos. A gente vê esses milionários por aí fazendo festa, né, Nina? Que nem o casamento de Jeff. Gente, o nosso amigo Jeff Bezos, e é muito simbólico, porque ele fez essa festa no final de semana passado, né? Ele fez uma festa de casamento em Veneza, cafona, ridícula. A mulher usou 27 vestidos, você viu isso? Que isso? Ela trocou de roupa 27 vezes. Imagina se trocar de roupa 27 vezes. Meu trabalho, Deus. num dia. É tipo uma coisa de debutante? Bem pior. Jô, eu fiz a conta. A imprensa fala em 95 jatinhos que foram para Veneza por causa dessa merda, desse casamento. Uhum. E eram cerca de 200 convidados. Ou seja, quanto jatinho por pessoa? Então as pessoas foram sozinhas em jatinho, 2 pessoas. Tipo, você vai num jatinho e você leva só um amigo. Eles nem enchem o jatinho, Jô. E eu ontem carregando um melão pela rua pra não trazer a porra da sacolinha. Fala sério. Eu acho que tinha que ter um movimento que era assim, o mundo contra os milionários, né? A riqueza desses mega milionários foi tão naturalizada e quase também colocada como uma meta, né? Que todos seremos ricos, todos faremos 1 milhão, ao invés do mundo todo se juntar contra essa gente destruidora, né? Saiu um relatório da Oxfam falando que a fortuna dos 1% mais ricos do mundo cresceu mais de 33 trilhões de dólares desde 2015, valor suficiente para acabar com a pobreza
22 vezes. Ah, não dá. E a gente viu, né, que os super ricos do Brasil, tem 50 super ricos no Brasil, 50, só 50, que se fossem taxados, já resolveria o problema do Brasil. 50 pessoas, gente. Se a gente se organizar, a gente obriga 50 pessoas a pagarem imposto sobre fortuna, né? Ou não? Por favor, brasileiros, eu queria lembrar que começou essa semana um plebiscito popular. Tem 2 pontos importantes, que é acabar com a escala 6x1 e o outro é pelo amor, e o outro é sobre o imposto de renda para reformular, né, para os ricos pagarem impostos, né, gente? Super ricos, né? Os super Pelo amor ricos de Deus. não é ninguém que está ouvindo a gente, né? Porque eu acho que ainda tem... Não. E nem ninguém que alguém que está ouvindo a gente conheça. A gente não Conheça. conhece nenhum super rico. Ainda tem essa distopia que as pessoas se sentem no topo da pirâmide, um bando de classe trabalhadora, né? Mas são pessoas que são, assim, os donos de empresas conglomerados, né? São chefes dos nossos chefes, não são os nossos chefes. Os nossos chefes Sim. podem ganhar bem. Tem gente que é bem de vida, tem gente que é rica. Mas a gente está falando de grandes fortunas. A gente está falando de povo do jatinho. Povo que tem jatinho, povo que anda de helicóptero. Outra galera, 50 mais ricos do Brasil, gente. Não é você, é seu amigo. E fora os milhões de dinheiros que virou essa coisa do mercado financeiro, que é, né, produzir dinheiro através do dinheiro. Você lembra de um filme chamado Eat the Rich? Eu acho que as pessoas literalmente comiam os ricos no jantar, Sim. não era isso? Acho que era. Eles pegavam os milionários e faziam um jantar meio canibalista. Então fica a dica, porque eu acabo de achar aqui, ó, tem na Amazon Prime e tem no YouTube. Pagando um pouquinho, você pode ver. Olha que maravilha que a gente ressuscitou isso. Aquela, como a vida é contraditória, né, Nina? A vida é muito contraditória. Quem entender, entendeu. É só somar os pontos todo mundo desse aqui podcast. É capaz de entender, né? E voltando ao Jeff Bezos, que é o dono da Amazon. Você viu quem estava lá também de jatinho? Pois é, O DiCaprio. É o DiCaprio, mas ele estava tentando passar despercebido, né? Gente, que coisa ridícula. Ele pegou, vocês já devem ter visto, porque ele virou um meme, né? Ele pediu pra virar meme, né? Ele devia ter ido com uma camiseta, eu quero virar um meme. Porque ele, todo mundo sabe, ele se acha o maior ambientalista do mundo. Ele, de fato, tem uma fundação e ele doa muito dinheiro para o meio ambiente. Ele realmente é uma pessoa que faz caridade, digamos, né? Que ajuda projetos, etc. Mas ele é, assim, o grande dono do meio ambiente, né? Há muito tempo, né? Sou o dono do meio ambiente antes de ser modinha. Essa pessoa foi no casamento do Jeff Bezos, em Veneza, que é uma cidade que tem um puta problema de moradia, de overturismo e ambiental também. Nesse desfile de jatinho e iate, desfile do fim do mundo, né? Que é vamos acabar com o mundo. Ele foi. E aí ele ficou com um boné, ele tava com um boné preto, ele ficou botando um boné na frente da cara, para as pessoas não tirarem foto dele. Tipo, vou esconder. Aparecer na foto. Gente, Que vergonha, Leonardo. mas sabe outra coisa? Aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre o Leonardo. Ele... Apesar dele doar milhões de dólares para a proteção climática, ele tem apego ao jatinho. Eu acho que essa galera realmente tem essa visão, que é assim, eu vou pagar para eu poder ter, entendeu? Total. Né? Total. Inclusive, já foi até, uma vez eu vi, lembra? Inclusive, tem pessoas que defendem isso, né? Que você, vamos supor, que daqui a alguns anos comecem a ser proibidas coisas por causa das emissões, e que os ricos possam comprar da gente o direito de poluir, né? Uma coisa super fascista, né? É muito fascista e muito fim do mundo. Então, eu acho que tá ligado, assim, ele se apegar a jatinho, ele pagar, que ele fala assim, estou doando milhões para a Amazônia, logo Total. e tem que vir para um jatinho. Total. E enquanto esse Titanic afunda, tem gente fazendo a trilha sonora, né? O último baile do Apocalipse. Ai, gente, que vergonha de confessar isso. Cara, eu sou muito fã do Morrissey. Eu sei, ele é fascista, ele é uma pessoa horrível. Ele virou, pra quem não sabe, o Morrissey, vocalista dos Smiths, ele virou uma pessoa horrorosa, que ele já falou frases do estilo: Berlim virou a capital do estupro depois que Angela Merkel abriu a porteira para os refugiados. É esse tipo de pessoa. Ele é racista, ele é xenófobo, ele é uma pessoa horrível. E eu sou muito fã, mas aí eu tinha jurado que eu nunca mais iria no show dele, mas eu fui. E ele foi escroto, né, Nina? Ainda tem isso. Ai, gente, foi um pesadelo. Assim, pra me defender, eu não paguei ingresso, meu nome estava na porta por um milagre. Olha que chique, gente. Chiquérrima.
nome na porta de um fascista. Mas é chique. E eu tava com a minha enteada, que é super fã e tem 18 anos. Mas ela também já sabe que ele é fascista e tal. Cara, primeiro que o público era uma gente coxinha, que envelheceu muito mal, uma gente horrível. E aí o show foi até ok e tal, mas aí no final o Morrissey virou e falou, na Alemanha, Berlim, capital da Alemanha, ele falou, eu amo vocês, mas por favor, protejam o seu país, protejam a sua língua. Fascista escroto. Um fascista fazendo discurso fascista na minha frente. E eu tava lá, e eu vi. Então é verdade, gente, ele é fascista. E o melhor é que a Jo me perguntou, quando eu voltei do show, e eu mandei mensagem pra ela contando do horror, ela mandou mensagem, e ele não foi vaiado. Pelo amor, né, Aí gente? não. Como foi que o público, Jo, porque o público era um público de tiozinho, que devia até concordar com ele. É. Se fosse perto de mim, eu sou tiazinha. Mas a gente é tiazinha de capitalista, eu teria vaiado. E lembrando que a gente acabou de vir do festival de Glastonbury, que foi um babado, e procurem saber. Mas tinha, por exemplo, nosso maravilhoso Messi Vetak, que envelheceu muito bem, né? E eu amo. Não é questão de idade. Amo Não é também. questão de idade, eu ainda fiquei. Tem nada a ver com a idade. Eu amo aquela teoria da conspiração positiva que fala que o cara do Messi Vetak, ele é o Bansky. É verdade, tem essa teoria. Eu nunca fui super fã do Smiths, né? Eu gostava, mas eu não era super fã que nem vocês. Mas deve dar uma tristeza, né? Você vê uma pessoa que você adorava e que emocionalmente, né? As letras te inspiraram até você ser quem você é, né? Não, ele salvou minha vida. Eu tenho uma tatuagem com uma parte de uma letra. É. E você vê a pessoa virar um fascista. Olha, eu já passei por todos os estágios do luto, Jô. Eu já tive a negação, que não era bem assim. Aí eu fiquei com ódio por muitos anos, sem conseguir ouvir e com muito ódio. Tipo assim, se eu visse na rua, eu ia xingar, jogar coisa nele. Era esse grau, queria fazer passeata na frente do show. Aí agora, eu acho que eu aceitei a dor, sabe? De vez em quando eu ouço escondido de mim mesma. Então, nesse mundo Titanic, ao som de The Smiths, a gente afunda hoje. Mas semana que vem, a gente, que nem Fênix, retoma essa conversa de maluca, né? Eu tô procurando uma música do Morrissey pra citar. Pior que tem tantas músicas boas sobre o fim do mundo, né? Come, Come, Nuclear Bomb, né? Ele tem muitas músicas boas sobre o fim do mundo. Mas enfim, Morrissey, você é um idiota. Beijo, tchau. Ficou loucão, né? Tudo bem. O loucão é o nosso normal. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete o 60. pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para a nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.